Isto. Vamos iniciar o terceiro webinar da série de webinars do projeto Intercity. Vou fazer uma breve apresentação e daí a gente passa para as duas palestras que a gente vai ter hoje. Então, o projeto Intercity é um projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado pela FAPESP, CNPq e CAPES, e é executada por um consórcio de 10 universidades e mais uma startup de mobilidade urbana, em parceria com alguns órgãos governamentais de algumas prefeituras brasileiras. E a ideia é fazer pesquisa científica e produzir tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida das cidades em várias áreas. O projeto é fortemente baseado em ciência da computação e desenvolvimento de software, mas a gente tem colaboradores do projeto que são das áreas de arquitetura, engenharia, transportes, economia, saúde. Então, é um projeto bastante interdisciplinar, embora tenha esse foco em ciência da computação. Mas é uma ciência da computação aplicada para resolver os problemas da cidade. A gente, então, vai apresentar duas palestras hoje, que é o terceiro webinar dessa série de webinars, e é um momento que a gente vai ter hoje alunos e futuros alunos e ex-alunos apresentando o trabalho. O primeiro trabalho é um trabalho que já está um pouquinho mais avançado na parte de mobilidade urbana, e o segundo é um trabalho que está começando agora na parte de saúde. Então eu vou passar a palavra para o Igor. O Igor e o Eduardo fizeram doutorado no MUSP, hoje em dia trabalham como assistente de pesquisa no projeto, bolsistas da FAPESP, e a ID é mestre, se não me engano, em engenharia de transporte, depois ela fala, e talvez futura doutoranda no projeto. E eles vão falar sobre visualização e simulação de fluxos de bicicletas em São Paulo. Então, Igor, por favor. Já temos 108 participantes, então é um bom momento para você começar a sua apresentação. Tá bom, obrigado, Fábio. Bom, eu vou começar, então. O Fábio já deu uma pequena introdução aí do nosso trabalho, né? A ideia, então, é falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre visualização de fluxos de bicicletas. A ID vai falar um pouco sobre um modelo de simulação que a gente elaborou, e o Eduardo vai falar um pouco sobre o processo da simulação e os resultados. Deixa eu só lembrar uma coisa, quem tiver alguma dúvida, por favor, escreva a dúvida aqui no chat, que depois, ao final da apresentação, eu vou fazer uma coletânea das perguntas e faço para os apresentadores. Então, vai lá, Igor. Tá bom. Bom, então, assim, o pedalar, né, tem sido cada vez mais um modo de transporte comum nas cidades, né, em grandes cidades, e com São Paulo não é diferente, né. Pedalar traz vários benefícios aí, né, tanto para a saúde individual das pessoas, né, física e mental, traz vários benefícios para a cidade também, né, colaborando para diminuir o tráfego e poluição sonora, por exemplo, além de benefícios para o próprio meio ambiente, como redução de poluentes no ar. Então, como eu disse, São Paulo tem investido nos últimos anos, né, para aumentar o número de ciclistas, né, de pessoas que optam pela bicicleta como modo de transporte. E tem feito várias políticas públicas para isso, né. Então, a gente pode ver aqui no mapa, né, tem a infraestrutura cicloviária aqui em vermelho, e esses pontos vermelhos e brancos aqui, os vermelhos são os bicicletários que estão espalhados pela cidade, então, desde a zona leste até o extremo sul, e os pontos em branco aqui são os paraciclos, né, são os pontos para parada rápida de bicicleta. Hoje a cidade conta com 504 quilômetros de ciclovias, né, e crescendo esse número, e 75 bicicletários. Né. Além disso, existem dois sistemas, um sistema de compartilhamento de bicicletas funcionando atualmente em São Paulo, baseado em estações, né, que é conhecido como Bike Sampa. Você pega a bicicleta em uma estação e deixa em outra, né, de destino, e até pouco tempo, até o começo desse ano, a gente tinha também o sistema
da Yellow, que são as bicicletas que são localizadas por GPS, ficam soltas na rua, né? Então, tudo isso tem colaborado um pouco aí para o aumento do número de ciclistas em São Paulo. Esse gráfico aqui mostra a evolução do número de viagens diárias, em milhares aqui, de bicicletas que tem ocorrido aí, que tem sido notada na pesquisa Origem Destino, que é realizada pelo metrô, CT, SP Trans, né, capitaneada pelo metrô, de 10 em 10 anos. Então dá para ver que de 97 para 2017 a gente mais que dobrou o número de viagens diárias de bicicleta. E aqui, o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui é que, embora assim, o número esteja aumentando, as bicicletas ainda representam menos de 1% das viagens diárias na cidade. Então, assim, tem muito espaço para crescer o número de viagens de bicicleta, né? Tem um espaço enorme ainda para isso. Dentro do projeto Intercity, a gente tem o Bike Science, que o Fábio já comentou um pouco, né? O Bike Science é tanto um projeto de pesquisa que analisa a mobilidade de bicicletas em grandes cidades, quanto uma ferramenta que pode ser utilizada para planejamento, né, da infraestrutura cicloviária, quanto para a realização de políticas, né? Então, a gente trabalha com esses vários dados da UD, dados do Bike Sampa, dados abertos da estrutura da cidade, né, para construir visualizações que possam colaborar com essas políticas públicas. E essa ferramenta Bike Science ela está sendo adotada, por exemplo, pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo para melhorar a infraestrutura cicloviária de São Paulo. Aqui esse mapa, por exemplo, ele mostra uma visualização onde a gente tem um grid, né, uma grade da cidade dividida em várias células, onde a gente analisa como são os fluxos de viagem em São Paulo, quais são os principais. Então, para cada célula dessa aqui de origem e destino, a gente contabiliza o número de viagens e plota nesse gráfico aqui os fluxos que tem mais viagem na cidade. Então, aqui em vermelho a gente tem infraestrutura cicloviária, né? E aqui a gente está usando os dados só do período da manhã. Então dá para ver uma movimentação, por exemplo, aqui vindo da zona leste de São Paulo para a região mais centro-sul, né? Tem um fluxo importante, e vários outros aqui. Aqui, por exemplo, é a cidade universitária, né? Então, no horário da manhã, a gente tem dois grandes fluxos, um vindo da zona oeste, o outro vindo da região central. Então, só uma pequena visualização aqui do que é possível fazer com a Bike Science. Aqui a gente está vendo os dados do sistema Bike Sampa. Os pontos pretos aqui são as estações de bicicleta, né, as estações do Bike Sampa, e aqui dá para ver, no período da manhã, claramente um fluxo que sai daqui, principalmente concentrado, né, que é a estação Faria Lima do metrô, e vai para regiões próximas aqui, e são regiões aqui que estão bem cobertas por essa ciclovia aqui, que é a ciclovia da Faria Lima, né, e aqui fica claro para a gente que essa região está bem servida, né, de ciclovias, então, e é uma região que concentra muitas viagens no período da manhã. Quando a gente olha à tarde, o fluxo é exatamente o contrário, né, então as pessoas pegam as bicicletas daqui, né, dessas regiões próximas e se dirigem aqui para o metrô Faria Lima, então dá para ver claramente tanto que a infraestrutura está bem servida, quanto que essas viagens que são realizadas são o que a gente chama de última milha, né, o last mile. As pessoas chegam até o metrô, chegam de metrô até o trabalho e pegam a bicicleta ali e se dirigem para o seu destino final. Tá? Então, existem outras possibilidades aí de visualizações com outros dados. O que eu mostrei aqui hoje é isso. E agora a ID vai falar um pouco sobre o modelo de simulação
que a gente construiu. Joia, obrigada, Igor, pode passar. Vou falar um pouco sobre o modelo do Intersimulator. A concepção e a implementação derivou do doutorado do Zambon, que vai falar na sequência, mas também já contou com a colaboração de diversos pesquisadores. O simulador ele usa uma abordagem baseada em agentes, então cada agente corresponde a um ator. E tendo em vista essa abordagem, a linguagem que mais se adaptou e que mais foi indicada, pensando inclusive em escalabilidade, foi a Erlang, né? O simulador, ele tem, entre os requisitos de funcionamento, a questão de definir a malha de infraestrutura. Então, no nosso caso, o modelo conta com aproximadamente 50 mil nós e 125 mil links, né, para caracterizar essa infraestrutura. E focando especificamente na infraestrutura de bicicleta, os dados que a gente conseguiu de ciclovias e ciclofaixas tiveram como fonte GeoSampa da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Pode passar. Cada nó, hoje, conta com 3 informações, né? A latitude, a longitude e a altitude. A altitude, ela foi obtida através dessa API, a Open Route Service. E aí, nos veio a pergunta, né, como que a gente definiu o que era subida, o que era descida, e com base na literatura e outras pesquisas feitas, que têm sido feitas olhando para essa questão da simulação de viagem de bicicleta, a gente definiu que inclinações até 2% serão consideradas planas, e a partir de 2% elas serão consideradas aclive ou declive, né? E por que isso é importante? Porque a altitude ela vai influenciar a velocidade do agente, bicicleta. Pode passar. Só fazendo uma breve descrição, fazendo só um recap aí do que é definir velocidade, né? Quando a gente analisa os dados da pesquisa OD, a gente sempre usa o conceito de distância euclidiana, que a gente vai pegar origem e destino, porque a OD ela não traz a rota, então eu não tenho a distância percorrida, tá? Então, em princípio, tudo que a gente faz com dados da OD, a gente está partindo da velocidade ou das distâncias, da velocidade que usa uma distância euclidiana. Só esse parênteses a ser feito aqui. E a ideia nossa era calcular fator multiplicador que considerasse tanto a inclinação, subida ou descida, quanto a presença ou ausência de infraestrutura cicloviária, influenciando o comportamento do agente bicicleta. Para isso, a gente primeiro eliminou os outliers, né? Então, quem estava abaixo do limite inferior ou acima do limite superior do boxplot foi eliminado da nossa base, da nossa amostra. Pode continuar. E aí, a gente também, essa hipótese, a gente também queria considerar uma flutuação horária desse agente bicicleta, né, porque a gente tenha talvez uma percepção, e aí é de quem pedala e tal, de que de manhã as pessoas talvez tenham um pouco mais de pressa, então talvez as velocidades fossem maiores e de tarde um pouco menores, mas aí plotando, né, a distribuição, né, das velocidades, fazendo a flutuação horária das velocidades e das quantidades de viagens desses horários, surge um pico completamente fora do comum, isso depois de tirar os outliers, que é esse pico antes das 5 da manhã, e que ele é representado por muito poucas viagens. Então, a questão é que como ao longo do dia são poucas viagens que a gente tem para cada faixa horária, a gente decidiu que não tinha consistência suficiente para considerar nesse fator multiplicador a variação horária. Mas era um desejo e está justificado, inclusive, porque a gente não conseguiu e não resolveu não fazer. Próximo. Aí a gente analisou a distribuição de velocidade da pesquisa OD 2017 e a gente detectou que... Eu quero interromper aqui, porque teve uma dúvida aqui sobre uma coisa importante que não foi dita. A pesquisa OD é uma pesquisa que é feita pela Companhia do Metrô de São Paulo, que entrevista algumas centenas de milhares de pessoas e coleta informações sobre cada trecho de viagem que as pessoas fazem em cada dia. Então, quando eles falam pesquisa OD, os dados que vêm dessas entrevistas com centenas de milhares de pessoas em São Paulo. Então, esse trabalho é baseado tanto nessa pesquisa OD do metrô, que fala sobre essas, no caso de bicicleta, milhares de pessoas que andam de bicicleta na cidade, quanto os dados ali também do Bike Sampa, que é o sistema de bicicletas compartilhadas. Isso. Exato. Imagina, obrigada pela colaboração. E aí, a gente fez essa análise da distribuição das viagens, e aí dos dados da pesquisa origem e destino, e a gente detectou que tinha uma distribuição gama generalizada.
Pelo fato exatamente da pesquisa OD, ela só ter a origem e o destino e não ter a rota percorrida, a gente tinha o comportamento, que é o comportamento como gama generalizada, mas a velocidade, o valor em si, a gente tirou e foi trabalhar a partir dos dados de bicicletas compartilhadas, do bike sharing, que o Igor e o Fábio falaram, e então o valor mesmo a gente não tirou da OD, a gente tirou de dados reais medidos, né? Que é essa velocidade média de 7,44 e seu desvio padrão. Com essa velocidade média, esse desvio padrão, a nossa ideia inicial era implementar a distribuição gama generalizada direto no simulador, que não era trivial por conta da linguagem, e para resolver isso, o que a gente fez? A gente fez fora, a gente fez então uma distribuição gama generalizada, a gente gerou um batch de dados de 400 mil valores de velocidade, com essa distribuição, com essa velocidade média, esse desvio padrão de input, e aí ele gera essa. E por que 400 mil? Porque depois que você expande todas as viagens de bicicleta de São Paulo, dali o Igor mostrou da ordem de 380 mil, então com certeza serve para o simulador nesse contexto. Próximo. E aí para cada agente de bicicleta, o que acontece? As velocidades, esse agente de bicicleta, ele vai pegar a sua personal speed, né? Ou seja, daqueles 400 mil valores, ele sorteia uma personal speed dele. A partir dessa personal speed, a gente vai aplicar fatores multiplicadores, né, que é essa calibração do modelo. E esses fatores multiplicadores, eles consideraram esses dados de bike sharing para quando eu tenho plano, inclinação subindo, que é esse climb, o descent, quando ele está descendo, em tráfego misto ou em ciclovias e ciclofaixas, ou seja, na presença e na ausência de infraestrutura cicloviária. A gente conseguiu aí determinar fatores multiplicadores que considerassem tanto a inclinação quanto a presença ou a ausência de infraestrutura cicloviária. E aí só um detalhe também, que acho interessante, curioso, que o modelo em si, ele usa o conceito de cell size, né, de uma célula, que é um carro, em princípio. E aí a gente fez algumas, também com base na literatura, uma correspondência entre um carro, ele corresponde a 5 bicicletas e um ônibus precisaria ser correspondente a 3 carros. Então são essas considerações específicas, olhando bicicleta em relação ao simulador. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo. Obrigado, Aide. Bom, então agora eu vou falar mais sobre a simulação mesmo das viagens de São Paulo, usando o modelo que a Aide apresentou. Então, para simular, a gente pegou basicamente o centro, um pouco mais do centro expandido de São Paulo. Esse mapa que está aqui foi mais ou menos a área que a gente simulou. Então, pega bem o centro, pega boa parte da Zona Oeste, uma parte da Zona Leste, né? A Zona Leste é muito grande, então não pegou ela inteira. O começo da Zona Norte e o comecinho da Zona Sul. Então, a parte que mais está faltando aí da cidade é a Zona Sul. A gente não pegou a cidade inteira, porque o simulador até é capaz de simular a cidade inteira, mas eu preciso converter o mapa para o formato certo, e essa ferramenta de converter o mapa que a gente pega do OpenStreetMaps para o formato certo demora um pouco, porque eu pegar uma área maior que essa, é um arquivo muito grande do OpenStreetMaps, então a gente pegou essa parte, mas essa parte tem 90% das viagens de bicicleta da OD, então todos esses pontos verdes são as origens da bicicleta, a origem das viagens de bicicleta, né? Então são todas essas viagens que a gente simulou. E pode passar aí, né? Essas viagens, esses pontos verdes que tinham no mapa, eles são 837 linhas na OD. Na OD tem 933 registros de viagem de bicicleta na cidade de São Paulo. E dessas 933, a gente simulou 837, que é mais ou menos 90%. Então, aquilo que eu tinha falado, aquela área tem mais ou menos 90% das viagens de bicicleta. E a OD tem um campo que chama fator de expansão, que é tipo uma extrapolação, né, de cada registro da OD para a quantidade de viagens parecidas com aquelas que são feitas. Usando esse fator de expansão, as 933 viagens viram 204 mil viagens no total, né? E essas 837 viram 160 mil viagens. E
só mais um número que vai ser usado mais para frente. A duração média de todas as viagens dessas de bicicleta é de 21 minutos, a menor de 5 minutos e a maior é de 2 horas. Pode passar? Bom, aí tem uma pequena animação da simulação sendo feita, né? A arquitetura do simulador, primeiro a gente roda a simulação e depois faz a animação, então, na verdade, ele está lendo o arquivo de output do simulador e daí fazendo a animação. Cada pontinho vermelho aí é uma bicicleta andando na cidade. Então, tem várias parecidas, porque é o fator de extrapolação, né? Então, cada viagem vira 10, vira 20, depende da viagem. Beleza, pode passar. E daí, pegando todas as viagens, pegando o tempo de viagem do simulador e comparando com a OD, na OD a pessoa responde, né, qual a duração da viagem dela, deu esse gráfico. A maioria, 82% das viagens deu uma diferença de no máximo 10 minutos. A gente fez essa comparação não é tão simples, né, porque o tempo da OD é basicamente o que a pessoa responde. Então, por exemplo, normalmente a pessoa na OD, ela arredonda o tempo de viagem dela, né, se demora 9 minutos, ela vai responder 10, se demora 8, ela vai responder 10. E também, outra coisa importante, que eu acho que até alguém perguntou, a gente está usando o melhor caminho. A gente está simplesmente usando o melhor caminho entre a origem e o destino. E obviamente que não é assim que acontecem as viagens, né? Principalmente de bicicleta, a pessoa pode usar o caminho que ela acha mais seguro, o caminho que tem mais infraestrutura cicloviária. Então, essa é até uma melhoria que a gente tem que fazer para não usar simplesmente o menor caminho, né? Mas dá para ver aqui que o tempo de viagem do simulador ficou bem próximo do tempo de viagem da OD. Tá, pode passar? E daí alguns trabalhos futuros. Um é a implementação de um modelo de acidentes. A gente até começou já a fazer algumas análises de probabilidade de acidente, onde ocorre mais acidente, esse tipo de coisa. Então, incluir isso no simulador também. Ampliar a área de cobertura do simulador. Como eu falei, é possível o simulador suporte mais viagens em um mapa maior, mas o problema maior é converter o mapa. Calibrar agentes específicos de outros modos. A gente simula outros modos também, carro, ônibus, metrô, então a gente precisa calibrar um pouco melhor todos esses modos, junto com bicicleta até. E um trabalho que a gente está fazendo agora é pegar todas as viagens que são feitas de carro, da OD, e pegar as que têm maior probabilidade de serem convertidas para bicicleta e verificar qual seria o impacto disso. Por exemplo, para verificar a possibilidade de conversão, a gente pode pegar viagens curtas e que tenham pouca inclinação, por exemplo. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo também. E pode passar? Acho que esse era o último, né? Tá, esse era o... É isso. Obrigado. Bom, obrigado. Então, a ideia desse projeto é desenvolver entendimento, né, ciência e tecnologia que a gente possa transferir para prefeituras para ajudar elas a... Eduardo, desligar seu microfone aqui. Pronto. Para ajudar prefeituras a elaborar suas políticas públicas de transporte via bicicletas de uma forma mais baseada em evidências científicas, né? Em particular, o Igor tem trabalhado junto com o pessoal da CET de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego, implantou lá nos computadores da CET o Bike Science, está ajudando a fazer treinamento de funcionários da CET para utilizar esse ferramental, e a ideia é usar essas tecnologias no planejamento nos próximos anos da expansão da malha cicloviária da cidade de São Paulo. Essa ferramenta de simulação também permite identificar que pedaços, que trechos da cidade onde a gente conseguiria fazer maior conversão de viagens de carro para viagens de bicicleta, por exemplo. A prefeitura pode utilizar nas suas políticas públicas essa informação de que uma determinada região da cidade tem bastante potencial para conversão de viagens de carro para bicicleta e, portanto, talvez a prefeitura devesse investir mais na malha cicloviária daquela região específica. Então, vamos dar uma olhada nas perguntas aqui que apareceram. Então,
a escolha de rota da bicicleta, por enquanto, pelo que eles falaram, é só o menor caminho, né? Mas futuramente pode usar outros critérios. Daí o German perguntou, os pontos de origem e destino de cada viagem são os centroides da respectiva zona, ou é feita alguma distribuição espacial internamente a essa zona? Igor, você pode mostrar um gráfico inicial do Bike Science que mostra os fluxos e falar sobre como é o ponto de origem e destino ali de cada fluxo? Você tem que tirar o microfone do mudo. Sim, assim, para fazer o cálculo das origens e destinos aqui, quando a gente olha para pesquisa origem e destino, a gente está usando o centroide das zonas, né? Então, a gente faz esse cálculo a partir do centroide lá de cada região, de cada microzona que tem na OD. Agora, já quando a gente olha aqui para o origem e destino que a gente faz aqui dentro do sistema Bike Sampa, aqui a gente faz uma ponderação entre as estações que estão dentro de uma mesma célula, né? Então você pode ter mais de uma estação, uma célula, e a gente pondera ali uma posição média de acordo com a quantidade de viagens que tem dentro de uma célula. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem duas, né? Aqui tem uma só, então a gente considera isso na hora de fazer. O destino e origem de cada flecha é uma média ponderada das viagens que participam daquela flecha, né? Isso, exatamente. Tá, daí o Celso Brenan, por que não usou o simulador Sumo? Você acha que é uma pergunta para o Eduardo? Poderia fazer os arquivos de entrada com a OD e tipo e característica dos veículos no caso da bicicleta. Isso resolveria o problema do mapa e poderia fazer uma distribuição para a escolha do caminho para não ser o melhor caminho. Então, Eduardo, por que não fez isso no Sumo? Bom, o nosso trabalho, o meu trabalho principal de doutorado, o nosso trabalho está sendo desenvolver esse simulador, então a gente preferiu desenvolver no nosso simulador, e a principal diferença entre o Sumo e o nosso simulador é que a escalabilidade do nosso é bem maior. Então, a gente, apesar de aqui estar mostrando 900 e poucas viagens, 800 e poucas viagens, a gente simulou as 140 mil, as 160 mil que tem usando o fator de expansão da simulação. O Sumo, acho que esse é meio que o limite do Sumo de simulador de agentes que dá para simular no Sumo. E a nossa ideia é simular com carros, tudo. Então, a ideia da nossa simulação é simular meio que a aldeia inteira, que vai ter mais ou menos 40 milhões de viagens no dia, né? Então, o Sumo não suportaria essa escalabilidade. Você já fez simulações com 14 milhões de agentes, não é? Acho que até um pouco mais, até 18 milhões de agentes. Que o Sumo não comportaria, né? Tá. Daí o Luciano pergunta, o modelo comparado à realidade possui erros? Se sim, quais as métricas utilizadas para como a gente avalia esse erro da simulação em relação à realidade? Sim, tem erro. Acho que o Igor pode até mostrar aquele gráfico, o último gráfico que tem esse azul aqui. Isso. Esse mostra a diferença entre, acho que eu devia ter falado um pouco mais dele, a diferença entre o tempo da aldeia e o tempo simulado, né? Então, por exemplo, o menos 10 aqui, que estaria aqui, essas viagens, ela mostra se a duração da OD foi 20 e o tempo da viagem da bicicleta foi 18. Então, ela está nessa barra de menos 10 a 0. Então, teve uma diferença de 2 minutos aí. Então, esse gráfico está mostrando onde estão os erros, né? Então, sim, tem um erro, sim. Mas que a ideia é você criar, a partir dos dados reais, você cria um modelo do comportamento das bicicletas, e daí, a partir daí, você pode simular coisas que não existem. Então, por exemplo, o que aconteceria na cidade se eu criasse uma nova ciclovia? O que aconteceria na cidade se eu conseguisse converter 5% das viagens de carro para viagens em bicicleta?
qual seria o impacto no trânsito dos carros, qual seria o impacto no trânsito das bicicletas, qual seria o impacto em emissão de poluentes na atmosfera, qual seria o impacto no tempo de viagem das pessoas, né? Então, o ganho de criar esse simulador com modelo realista é você poder simular situações que não aconteceram ainda. E usar isso como base para a elaboração de políticas públicas. Eu acho que, além disso, vale a pena falar que uma diferença aí de 10 minutos para uma bicicleta não é algo tão grande quanto, por exemplo, se você pegasse uma diferença de 10 minutos para um carro, né? Um carro consegue percorrer uma distância muito maior em 10 minutos. Então, eu acho que é um valor bom, né? Você ter 82% ali com uma diferença de mais ou menos 10 minutos. O Renato Arbex disse que uma ideia futura é agregar as viagens por link, fazer uma visualização no mapa para ver os principais links usados e fazer uma calibração com base em contagens, por exemplo, da ciclocidade. Gostou do modelo do trabalho? Parabéns. Eu queria acrescentar só uma coisa naquele último gráfico, Igor, que você estava falando, dos 82%. Essa questão também dos 10 minutos, eu acho que vale uma nota aí, que quando a gente faz, a gente meio que misturou coisas, né, tentando fazer a coisa mais realista possível. Então, o dado da OD, ele é um dado declarado, e o dado do bike sharing é um dado revelado, medido. Então, quando a gente pega um simulador que foi calibrado, em princípio, com o dado medido, e ele é aderente de alguma forma com o dado declarado, nunca vai ser exatamente a mesma coisa, porque a metodologia de obtenção de um de outro, de fato, são coisas diferentes. Então, as pessoas não falam que minha viagem durou 7 minutos. Ela fala que durou 5 ou que durou 10. Então, esse erro aí de 10 minutos, 5 a 10 minutos, ele vai sempre existir bastante por conta da origem da metodologia da coleta desses dados. Tá, para responder o Renato Arbex, essa história de contar os links, a gente começou a fazer isso com os dados da Yellow, das bicicletas da Yellow. Temos um resultado preliminar, mas agora o aluno se formou e foi embora. Então, se a gente conseguir um aluno de mestrado ou doutorado para vir trabalhar nesse projeto, eventualmente uma das coisas que a gente quer explorar depois. Última pergunta, o João Pedro pergunta qual é o método API que é utilizado para a geração dos menores caminhos. A linguagem que a gente usou no simulador é o Erlang, então é uma API de grafos do Erlang que a gente usa. Provavelmente é o Dijkstra. Eu não sei exatamente qual é o algoritmo, mas provavelmente é o Dijkstra ou algum baseado nele. Tá. Então, antes de passar para a próxima, Igor, você quer fazer algum comentário? Não, eu ia só falar na resposta do Renato Arbex, é isso? Arbex. Que a gente também já, lá junto com o pessoal da CT, né, trabalhando junto com o Edson, a gente está começando a utilizar os dados dos contadores da CT para fazer a calibragem da OD, né, para tentar atualizar os dados das viagens, né. É um trabalho que está bem no comecinho, que a gente já está começando a fazer também. Tá. Então, obrigado aí pela apresentação. A gente espera aí que vocês gerem um impacto positivo em São Paulo na próxima década. Vamos agora para a próxima. Então, eu peço aí para o Robson, né, compartilhar a tela. Igor, descompartilha a sua tela. Não sei se o Robson consegue roubar de você. Eu acho que se ele... Desliga o seu compartilhamento. Ele já está entrando. Tá. Quando ele entra, ele me derruba. Tá. Então, ao contrário do trabalho anterior, que já vem sendo desenvolvido há uns 2 anos e já tem resultados aí, bastante software produzido e uns resultados já mais avançados. Aliás, é software livre, se alguém quiser fazer pesquisa em cima disso, pode baixar o Bike Science e fazer a pesquisa aí com seus dados. E o Igor vai ajudar você. Mas nesse novo projeto aqui, é um trabalho que começou recentemente, começou esse ano mesmo. E a ideia aqui é visualizar e prever saúde, aspectos de saúde urbana. Tá? Então, vamos lá. A apresentação vai ser feita por 2 alunos de mestrado que estão iniciando o mestrado no EMUSP, que é o Robson Aleixo e a Gabriele Pereira. E, por favor, aí, Robson. Então, vamos lá. Obrigado, Fábio.
Então, vamos começar. Bom, primeiro eu gostaria de trazer a introdução do trabalho, né, ressaltando a importância do estudo da epidemiologia. A gente entende que a propagação de doenças, ela impacta muito a qualidade de vida das pessoas na sociedade, né, aumentando significativamente o número de mortos, né, e, enfim, prejudicando o bem-estar da população. O estudo de epidemiologia, já existe bastante estudos nessa área, utilizando modelos matemáticos, e o nosso objetivo aqui é trazer uma nova abordagem, utilizando aprendizado de máquina. Nós buscamos com esse trabalho auxiliar as políticas públicas voltadas para a saúde. Esse trabalho é um trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, do FGV, coordenado pelo professor Rudi Rocha. E é um trabalho, como o professor Fábio falou, é um trabalho que está em andamento, né, e aqui a gente vai mostrar para vocês os resultados preliminares. Bom, primeiro falar por que a gente escolheu a sífilis e a dengue. Conforme o Ministério da Saúde mostra aqui nessas reportagens, essas doenças tiveram um aumento significativo no número de casos, então, o que traz a importância de a gente ter atenção para elas, né? Bom, como conteúdo da apresentação, a gente vai falar das bases de saúde que nós utilizamos, vamos falar da plataforma web de visualização de dados que a gente fez e dos modelos de aprendizado de máquina. Bom, sobre as bases de dados, primeiro falar que o SUS ele é muito rico em relação aos dados, né? Ele consegue registrar as ocorrências de diversas doenças. Aqui a gente pegou os dados da sífilis e da dengue, né? Da sífilis, pegamos a da adquirida, gestacional e congênita. Congênita é quando a criança nasce com sífilis, né? Quando ela adquire a sífilis da mãe. E o SUS também ele consegue registrar a mortalidade e o nascimento também por esses sistemas, né, pelas bases do SIM e do SINASC. As bases que a gente está utilizando é do ano de 2000 a 2017 e estamos analisando os dados da cidade do Rio de Janeiro. Bom, a Gabriela vai apresentar para a gente aqui sobre a plataforma de visualização de dados. Obrigada, Robson. Bom, sobre a visualização de dados, nesse projeto nós desenvolvemos uma plataforma para a visualização georreferenciada em mapa dos dados dos casos de sífilis da cidade do Rio. E o objetivo principal dessa plataforma é auxiliar os gestores de saúde para a criação de novas políticas públicas no futuro. E como eu vou mostrar logo a seguir, os dados exibidos no mapa, eles não são sensíveis a nível do endereço da pessoa, mas eles mostram o setor censitário em que aquele caso ocorreu. Pode passar. Bom, esse é um dos exemplos da visualização que a plataforma permite. As cores do mapa de calor indicam a intensidade dos casos em cada uma daquelas regiões. Então, aqui no Nordeste, dos clusters, que são esses pontos com esses números, eles mostram numericamente a quantidade de casos nessa região. Os maiores de 16 anos no mundo. E esse cluster aqui embaixo, em laranja, com o número 2, quando ele é em laranja, ele está mostrando que naquele setor censitário específico, houve 2 casos de sífilis naquela época. E esse ponto fica localizado no centroide do setor censitário. Pode passar. Essa plataforma possui essas duas abas aqui em cima, que mostra o mapa. No começo do desenvolvimento, nós focamos nessa criação de um dashboard com vários gráficos para tentar analisar variáveis diferentes. Esse gráfico primeiro, por exemplo, mostra o crescimento do número de casos de sífilis ao longo dos anos. E esse segundo gráfico mostra a proporção de casos entre homens, mulheres e em gestantes também.
Bom, o mapa, ele possui esses filtros, onde o gestor de saúde vai poder filtrar os dados para serem exibidos no mapa, né? Então, ele pode filtrar tanto por notificação pelos casos de sífilis, quanto pelos óbitos por sífilis. Tem pelo agravo da sífilis, pelo diagnóstico específico da sífilis, que é o CID-10, por raça-cor, pelo sexo, ou pela idade também do indivíduo. Pelo período da base, aqui nós possuímos a base desde 2000 até 2017, né? Mas a gente pode filtrar por um intervalo de tempo específico ou por um ano apenas. E nesse exemplo eu vou mostrar um exemplo de busca, que é a sífilis congênita para menores que 1 ano. Aqui essa é a exibição desses casos. E o caso de sífilis congênita, que o Robson explicou, né, é um caso bastante importante que o IEPS, aliás, passou para nós essa preocupação de que ultimamente tem aumentado bastante o número de sífilis congênita. Bom, e esse foi um vídeo bem rápido mesmo para mostrar como que funciona essa plataforma. Agora, a seguir, vou passar para o Robson, que ele vai mostrar algumas técnicas de machine learning que foram utilizadas nesse projeto e alguns resultados já obtidos. Uau, obrigado. Obrigado, Gabriele. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês os modelos que criamos de aprendizado de máquina. Bom, primeiro eu gostaria de falar que nós utilizamos 2 tipos de modelos. Então, o primeiro é de regressão. O modelo de regressão, basicamente, ele é utilizado para calcular o valor de uma determinada variável. E, nesse caso, nós utilizamos os dados sociodemográficos e ambientais para utilizar como treino para o modelo. Então, ele precisa desses dados do passado para conseguir fazer a previsão para o futuro. E, bom, e aí utilizamos ele para fazer essa previsão do número de casos agrupado por bairro ao longo do tempo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Para sífilis congênita, nós utilizamos um modelo de classificação. Basicamente, o modelo de classificação ele vai definir a categoria daquele registro que foi colocado como entrada. No nosso caso, o modelo ele tem como objetivo classificar se a criança vai nascer ou não com sífilis. Para treinar esse modelo, nós utilizamos os dados sociodemográficos do passado também, para conseguir fazer essa previsão para o futuro. Bom, falando um pouco mais do nosso trabalho com a dengue, inicialmente nós definimos o escopo, como o município do Rio de Janeiro, selecionamos algumas variáveis, utilizamos como base de dados, então, o número de casos de dengue, a base de dados de clima, de unidades de saúde e do IBGE. Aí fizemos a higienização dessas bases, fizemos a tratativa dos valores faltantes, a consolidação e a agregação por bairro, ano e mês. Exploramos alguns modelos para ver como é que era o desempenho deles e aí seguimos com os que tiveram os melhores desempenhos. Depois, aplicamos testes de vários cenários e fizemos a coleta desses resultados preliminares. Bom, para detalhar um pouco mais quais são as informações que o modelo utiliza como entrada, bom, das estações meteorológicas, a gente utiliza as informações de temperatura e precipitação. Dos estabelecimentos de saúde, a gente está utilizando a quantidade de estabelecimentos de saúde, a quantidade de serviços pré-natal e neonatal e a quantidade de serviços do programa família e de atendimento básico que aquele bairro possui. Do IBGE, estamos utilizando o censo 2010, com as informações de IDH, taxa de alfabetização, taxa de frequência escolar e de renda per capita. Além disso, para cada bairro, nós estamos utilizando o histórico de casos de dengue e fizemos isso em 4 cenários. Um é olhando até 3 meses para trás, o outro é olhando até 6 meses, até 9 meses e até 12 meses para trás, olhando os casos de dengue nesse período do passado para fazer a previsão do futuro. E também incluímos as informações dos vizinhos. Então, a gente está começando com esse trabalho e aqui a gente incluiu naquele período, qual era o valor máximo e o mínimo de ocorrência de dengue dos vizinhos daquele bairro.
Bom, e aí como que a gente mensurou o desempenho do nosso modelo? Né? A gente utilizou a métrica o R², que ele basicamente calcula a distância do real com o que foi previsto para o modelo e faz uma relação com o valor médio daquela variável, no caso aqui com os casos de dengue. O R² ele tem um intervalo de valor que vai do menos infinito até 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor foi o desempenho do modelo. Aqui, para ilustrar esses valores do R², então, quando o R² ele é igual a 1, aqui de forma ilustrativa, para mostrar que, nesse caso, o modelo ele conseguiu representar bem a variabilidade dos dados, e conforme o R² vai diminuindo, quer dizer que o modelo representa menos a variabilidade dos dados. Então, aqui a gente colocou menos 100, que aí o modelo praticamente não está representando a variabilidade dos dados. Bom, aqui estão alguns dos modelos que utilizamos, e a gente consegue ver que a floresta aleatória foi o que mostrou o melhor desempenho, com um R² de 0,48, quando comparado com esses outros. Bom, quando a gente está falando de auxiliar as políticas públicas de saúde, é muito importante essa questão da visão ao longo prazo, né? E a gente buscou entender como é que o nosso modelo estava se desempenhando em relação a isso. Então, para fazer esse estudo, nós utilizamos como base de treino dos anos de 2014 a 2016 e testamos com os dados de 2017. Aqui a gente utilizou a técnica de validação cruzada, onde o modelo ele pega amostras da base de treino para fazer o treinamento. Então, aqui, esses 4 gráficos representam os 4 cenários que foram utilizados. Então, olhando 3 meses para trás, 6 meses para trás, 9 e 12. O eixo X aqui representa 2017 em meses, né? E o eixo Y representa o valor do R². O que é interessante a gente enxergar com esses gráficos? Primeiro, é interessante enxergar o desempenho, o caimento do desempenho do nosso modelo, né? Conforme ele vai prevendo mais para frente. E é interessante enxergar também que, quando a gente utilizou a janela de 6 meses, foi a que obteve o melhor desempenho de R² no longo prazo, olhando 12 meses para frente. Aqui a gente consegue ver, né, nessa média que foi maior quando comparado nos outros 4 cenários, né, nos outros 3 cenários. Bom, a gente buscou também entender como é que o modelo estava se desempenhando entre os bairros. Então, aqui, como a base de teste foi 2017, o que está em azul são os valores previstos e o que está em vermelho são os valores reais. Então, eu trouxe 3 exemplos onde o modelo ele teve um bom desempenho, um desempenho mediano e um desempenho que não foi bom. Aqui no vigário geral, ele teve um R² de 0,68 e a gente consegue ver, né, que no início o modelo ele subestimou o número de casos de dengue, mas depois ele foi se aproximando do valor real. Aqui no caso do Cosmos, o modelo ele conseguiu acompanhar a tendência de queda do número de casos, mas teve um intervalo aqui que ele subestimou o número de casos de dengue. Já o Guadalupe, o modelo acabou subestimando muito o número de casos. Bom, como conclusões desse trabalho com a dengue que estamos fazendo, entendemos que a floresta aleatória foi a técnica que obteve o melhor desempenho. A janela de 6 meses foi a que mostrou o melhor desempenho quando a gente está falando de previsões de longo prazo e que existe essa diferença no R², no desempenho do modelo entre os bairros. Como trabalhos em andamento, nós estamos buscando aplicar esse modelo também para outras doenças, começando com influenza. A gente está pensando em utilizar melhor essas informações dos bairros, criando uma rede de networking para inserir no modelo. Nós estamos desenvolvendo uma rede neural, LSTM, para ver como que ela se desempenha em relação à previsão dos casos de dengue. Gostaríamos de estender essas análises também para o estado do Rio de Janeiro, incluir novas variáveis e dessa forma buscar a melhoria do modelo para a diminuição do erro. Bom, falando agora da sífilis, ou do trabalho que fizemos com a sífilis,
Também definimos o escopo inicial da sífilis congênita na cidade do Rio de Janeiro. Fizemos a higienização das bases, então limpeza dos dados faltantes, o link entre elas, a consolidação, a seleção das variáveis a serem utilizadas para inserir no modelo. Bom, fizemos o treinamento dos modelos e os testes e análise dos primeiros resultados. Bom, quando a gente está falando de mensurar o desempenho de um modelo de classificação, ele basicamente utiliza a matriz de confusão. Então, aqui está como que ela ficou. Quem quiser perguntar mais sobre ela, pode perguntar no final da apresentação. E aqui são as métricas, né? Aí aqui, quando a gente olha para a acurácia, a gente percebe que o modelo ele acertou 78% dos casos da nossa base. Bom, quando a gente quer entender um pouquinho mais como que essas variáveis impactam a decisão do modelo, né, a gente gerou esse gráfico aqui para entender a importância dessas variáveis. Então, essas são as variáveis que foram inseridas no modelo. E a gente vê que o endereço de nascimento, ele é onde tem um alto impacto na decisão do modelo. Então, ele influencia muito na hora que o modelo vai escolher decidir se a criança vai ser diagnosticada com sífilis ou não. Em seguida, a gente tem a semana do diagnóstico da sífilis na gestante, como sendo o mais importante, o peso da criança, a idade da mãe e assim por diante. Como trabalhos em andamento, então, estamos buscando explorar mais essa análise das características, inclusive, né, vamos consultar um profissional de saúde para falar mais sobre isso. Também vamos buscar a ampliação dessas análises para o estado do Rio de Janeiro, e inserindo outras variáveis, né, da região, como, por exemplo, renda per capita, densidade demográfica e assim por diante. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Agora fico à disposição. Então, tá bom, obrigado. Então, a gente viu aí 2 tipos de trabalhos diferentes, né? Uma na visualização, que dá uma ferramenta interativa para o gestor público de saúde entender como está a distribuição daquela doença na sua população, e depois uma ferramenta aí mais sofisticada de tentar prever utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, que a gente viu que apesar de ser um trabalho recente, começou em 2020, já consegue prever, no caso da sífilis congênita, consegue prever com 78% de acerto se a criança vai ter sífilis congênita ou não, né? Mas é um trabalho em andamento que deve melhorar bastante ainda essas previsões, e a ideia, esse projeto está sendo feito em parceria com o IEPS, né, que é um instituto que desenvolve políticas públicas baseadas em evidências para saúde, e a ideia é transferir para prefeituras do país essa tecnologia. A gente está fazendo inicialmente essa parte de machine learning com os dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, e quem sabe em breve a gente consiga transferir essa tecnologia para a prefeitura. Sobre perguntas, a gente teve aqui uma pergunta do Yuri Maciel, que ele perguntou em relação ao estudo da dengue, né? Foi realizado um estudo da importância das variáveis para utilizar como entrada dos modelos, ou como foi feita a escolha das variáveis para a entrada do modelo? Robson. Bom, a gente fez um estudo também, que pelo tempo da apresentação eu não trouxe aqui, mas também buscamos olhar quais que eram as variáveis mais importantes. A gente, deixa eu voltar aqui no slide das variáveis. A gente entendeu que as variáveis históricas, elas têm um impacto, né, significativo, que foi interessante para a gente enxergar isso. E tem até uma diferença, né, entre os meses. A gente viu que o T-1 ele é o que é o mais importante para o modelo olhar. A variável de valor máximo também dos vizinhos teve um bastante impacto. A gente viu que essas quantidades de serviços aqui, elas acabaram não ajudando tanto o modelo para fazer na hora da previsão. Essas variáveis acabavam diminuindo o valor do R quadrado. E aqui também, do censo, a gente utilizou, ficou com a do IDH, porque as outras também não trouxeram melhorias para o R quadrado. Tá.
Daí a Diana pergunta, acho para o Robson também, ou talvez para o Rafael Camargo. Precisou fazer balanceamento das classes do modelo de classificação? Se sim, como foi feito? Legal. A gente precisou fazer, sim, esse balanceamento, porque a nossa base, ela estava mostrando uma proporção de 20% de casos positivos e 80% de negativos. Olhando na literatura, eu vi que essa porcentagem, na realidade, ela é mais alta, então acaba se aproximando de 50%, e aí foi o que a gente fez na nossa base. Então a gente fez esse balanceamento, a gente tirou esse excesso de casos não diagnosticados e para deixar balanceado 50%. Tá. Acho que a Ana Lorena, a resposta dela acho que foi respondida, né? A pergunta qual a proporção de exemplos por classe no caso de estudo da sífilis? Já respondeu, tá certo. Acabou de responder. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta final? Se não, agradeço aí a presença de todos, agradeço aos palestrantes, a gente espera continuar avançando nesses 2 trabalhos aí no projeto. Se alguém quiser colaborar nessas pesquisas, pode entrar em contato com a gente. Esse é o terceiro e último série dos webinars que nós temos agora. Quem sabe no futuro a gente volte a fazer outros webinars e daí a gente entra em contato com vocês. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, até a próxima, hein? Tchau, tchau, obrigada.